Fala, Nação Santista! Volto com mais informações aí do Santos nessa sexta-feira, que está movimentada. O Santos ainda buscando contratações aí para reforçar o seu elenco para esse meio para o final de temporada, né? E o Santos, além de possíveis reforços, também pode negociar alguns atletas aí de interesse de clubes europeus, e é justamente sobre isso que eu queria comentar nesse vídeo. Uma proposta do Mônaco para o nosso atacante prodígio, né? David Washington aí, que se destacou muito na base, já fez seus golzinhos no profissional, então já está chamando a atenção de equipes europeias. Matéria publicada pelo Lucas Mussetti, pela Gabriela Brino, do UOL, que traz a seguinte informação, a seguinte notícia: o Mônaco prepara a oferta de mais de 100 milhões para atacante do Santos. Então, surpreendente, eu não imaginava, mas a gente vai entender por que o Mônaco é interessado nessa contratação do David Washington, de 18 anos. O Mônaco deve fazer uma proposta de cerca de 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, para David Washington do Santos. O que aconteceu? O Mônaco já conversa com o Santos pela contratação de David, centroavante de 18 anos. A promessa é de oficializar uma oferta ainda nessa janela de transferências. O Mônaco liberou Jean Lucas ao Peixe justamente pela intenção de levar David Washington. O Santos precisa informar aos franceses qualquer proposta recebida pelo menino da Vila. David é monitorado de perto por alguns grandes clubes da Europa. O Santos pretende mantê-lo, mas entende que dá para conversar a partir de 100 milhões. Eu acho que não tem nenhum jogador nesse elenco do Santos que seja inegociável, principalmente um tão jovem que ainda não despontou. Dependendo do valor leva, a gente sabe da realidade financeira do Santos. Se fosse outra realidade, eu acho que seguraria, inclusive tentaria segurar Ângelo, Marcos Leonardo, o próprio David. Como a gente precisa muito de dinheiro, o time está enfraquecido, precisa se reforçar também. Eu acho que se pintar uma proposta de 20 milhões de euros ou mais ali, Santos vai negociar. E essa parte do Santos precisar informar aos franceses qualquer proposta recebida pelo menino da Vila é aquele mecanismo de, como eu digo, de prioridade, né? O Mônaco adquiriu no negócio com o Jean Lucas a prioridade do Santos pelo David Washington. Não sei se é uma coisa contratual, mas geralmente está estipulado no contrato, e o Santos tem que avisar o Mônaco. Caso receba uma proposta de outro clube, e se o próprio Mônaco fizer uma proposta, não é porque o Mônaco tem prioridade que o Santos vai ter que vender para o Mônaco. O Santos pode negar uma proposta de 500 milhões de euros pelo atleta. Claro que não vai fazer isso porque precisa muito do dinheiro, mas esse mecanismo é para o Mônaco ter a prioridade, ser avisado caso outra equipe faça uma proposta pelo jogador, e o Mônaco pode cobrir ou não a proposta, ou o próprio Mônaco tentar investir na contratação do atleta. Eu acho que, como eu disse, pelo valor, tende o Santos a negociar o jogador se for por esses 100 milhões de reais realmente. O Santos tem uma dívida astronômica ainda, que não diminuiu tanto quanto a gente imaginava na gestão Rueda, né? Era um dos marcos da campanha, da gestão dele, a parte financeira melhorar, mas se a gente pegar os números aí, está mais ou menos estagnado, na mesma crise financeira. O Santos precisa muito de dinheiro. O David é um excelente centroavante, para mim tem potencial melhor, maior do que o Marcos Leonardo, um jogador que tem mais consciência ao sair da área, sabe jogar, tem mais mobilidade jogando fora da área, né? Então, um jogador que, apesar de ter menos idade, talvez seja mais consciente, tem um potencial maior, um teto maior do que o Marcos. Mas, como eu disse, é tudo uma questão financeira ali. E vamos ver se nos próximos dias realmente chega alguma proposta. A única coisa que eu acho uma pena é cada vez mais cedo os jogadores saírem do Santos. O Santos não tem mais aproveitado a base, né? Vários jogadores sendo negociados, outros emprestados. A safra também deu uma diminuída de qualidade, não são todos os anos que tem algum jogador espetacular. Mesmo assim, o Santos continua vendendo bastante para a Europa, né? Um time que muita gente fica de olho justamente por esse histórico, mas vai ficar preocupante se caso o Santos fique sem Marcos Leonardo vendido, sem Ângelo vendido, só com o Furque ali, vai ter que contratar mais um centroavante. E, sinceramente, Mezenga não é um nome que é uma opção nesse momento, né? Teve poucos minutos, a gente entende, não é como se ele estivesse jogando muito mal todos os jogos, mas não, é um jogador de poucos minutos, já tem uma idade avançada e a gente sabe que não vai entregar tanto igual a gente espera, né? Então vamos ver essa proposta aí nos próximos dias. Tá dado o recado, se chegar alguma proposta aí, o Santos já meio que indicou que, dependendo do valor, vende o David Washington. Então
Vamos ver o que acontece, saindo qualquer informação em relação à venda ou a reforço do Santos, volto aqui para comentar com vocês. Excelente sexta-feira a todos, valeu e até o próximo vídeo.